Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, traz a história então de 50 anos depois que o Emmanuel fez a passagem dele enquanto senador romano Públio Lentulus no livro há 2000 anos. Porém, aqui nesse livro ele não é o protagonista, ele apareceu apenas como um escravo, ou escravo Nestório, e já fez a passagem dele, já não está mais no livro, porque ele foi ali morto depois que eles descobriram que ele era cristão. Dessa vez, então, ele mostrou que ele entendeu a mensagem de Jesus Cristo, que não aconteceu no livro há 2000 anos. Por isso, então, ele voltou como escravo. E agora eu fiz esse livro há 2000 anos, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Agora nós estamos no 5º capítulo da segunda parte do livro, que é o Caminho Expiatório. E nesse livro a protagonista é a Célia, quem está acompanhando já entendeu. E se você, para entender, eu deixo todos os outros capítulos, todos os outros vídeos, a playlist completa aqui, eu deixo para você ver também, para poder entender. Então, nesse 5º capítulo, o caminho expiatório, a gente vê como é que está sendo, então, o caminho expiatório realmente das pessoas que cometeram coisas tão incríveis ali, como, por exemplo, a Atéria e a Cláudia Sabina, que fizeram, a Cláudia Sabina, então, armou todo um plano ali para terminar com o casamento de Ovidio Lúcius, que é aquele ex-namorado dela de juventude, com o qual ela teve um filho, ele não assumiu e ela passou a vida inteira, então, em busca de vingança, de poder tê-lo de volta, e para isso ela deveria desmoralizar a mulher dele, a Alba Lucínia. Porém, a própria feiticeira que a ajudou no plano disse: o plano é perfeito, mas ele pode naufragar porque há um anjo que pode interferir e fazer com que não dê certo. Esse anjo, então, é a Célia, que é a filha da Alba Lucínia e do Ovidio Lúcius, e ela fez exatamente isso, quando todo o plano ali se armou para que o Ovidio entendesse que a mulher dele tinha tido um filho fora do casamento. A Célia, então, pegou e disse que o filho era dela. E por isso o pai quase a matou, a mãe apenas interferiu para que ele não matasse, porém deixou que ele a jogasse na rua, que ele a expulsasse. E ela disse que ficaria com Jesus Cristo, quando a própria Atéria, que sabia de tudo, perguntou a ela o que seria dela. Então agora, passados 10 anos desse dia, nós vimos nesse vídeo que a Atéria voltou e se arrependeu depois de ter encontrado o Evangelho de Jesus Cristo, se arrependeu e contou toda a verdade. Porém, eu acredito que nessa busca de um pouco de alívio para a própria consciência, ela trouxe ela agravou ainda mais a condição de muitas das personagens, como que a gente viu o término da parte desse capítulo, o vídeo anterior, em que nós vimos que Silano, então, descobriu, nós vimos novamente a Cláudia Sabina ali, no momento da morte dela, nesse vídeo anterior, e quem matou foram os soldados, os pretorianos ali da guarda romana, da guarda imperial, chefiados pelo Silano, o próprio filho dela. Então ela, quando viu esse momento, ela não titubeou em envenená-lo contra o Fábio Cornélio, que assim que ele entendeu que ela era mãe dele, ele já pensou, mas como ele deveria saber? Ele já ficou cheio de ódio, porque o Fábio Cornélio mandou que ele chefiasse, então, que ele fosse matar, então, a própria mãe. E aí ela ainda omitiu todo esse complô que ela fez para estar acabando com a família do próprio Fábio Cornélio, que é o pai da Alba Lucínia, sogro de Ovidio Lúcius. Tudo isso que ela planejou culminou com a morte da mulher do Fábio Cornélio, que não suportou tudo isso. Enfim, a Cláudia Sabina não contou nada disso ao Silano e também fez parecer que quem mandou matar o marido dela, o Lólio Úrbico, que foi ela que matou, que foi ela que envenenou, ela fez que o Silano entendesse que tinha sido Fábio Cornélio. Então ele ficou totalmente tomado, ele ficou levado pelas forças do mal mesmo ali da sombra, não via mais nada na frente dele, não tinha mais nenhum discernimento, tudo que ele queria era vingança
e aí então, saindo ali da casa da Cláudia Sabina, onde ela ficou morta, ele foi ao encontro do Fábio Cornélio e o matou, e logo então ele também foi morto pelos outros soldados que estavam lá. Então assim acabou essa parte desse quinto capítulo no vídeo anterior. A última frase então aqui foi, no vídeo anterior foi: depois, foi nesse instante que os numerosos guardas rodearam o antigo protegido de Quinéio Lúcio, eliminando-lhe igualmente a vida em rápidos segundos. Debalde, o oficial tentou resistir aos pretorianos e a outros amigos do assassinado, ou seja, do Fábio Cornélio, porque em poucos minutos estava reduzido a frangalhos pelos golpes de espada com que pagava a afronta ao Estado com a perpetração do crime dele. Ou seja, olha que morte terrível o Silano teve. Por quê? Porque ele foi induzido pela própria mãe a buscar vingança, a cometer um crime, a matar o Fábio Cornélio, e por isso, é óbvio, ele seria morto também ali pela guarda pretoriana, já que ele matou o Fábio Cornélio ali na frente de todos. E aí a última frase é: a notícia correu à cidade celeremente. E agora vamos continuar. Eu peço que Jesus Cristo possa abençoar a minha leitura, que seja fluida, que os meus comentários possam ser inspirados, se for possível, e que sejam pertinentes, que tragam que acrescente alguma informação, senão que eu não os faça. Que Jesus Cristo te abençoe, você que está acompanhando, que você entenda a mensagem de Emmanuel quando ele diz: leia e medite. Esse livro não é ficção, é realmente um manual de instrução para nós, para entendermos o que se passa quando nós que somos seres infinitos, seres espirituais, fazendo uma temporada humana, como é que acontece. E aí então a gente pode ficar super atento. Ele diz: leia e medite, se tiver uma mensagem aqui especial para você que você possa captar. Senão todos os ensinamentos aqui são grandiosos, são como um manual de instrução mesmo. Vamos continuar então? Assistido pelos amigos mais dedicados, Elvídio Lúcio precisou invocar todas as forças para não fraquejar sob golpes tão rudes. Dada a situação delicada em que se encontrava a esposa, providenciou para que os despojos sangrentos fossem levados à residência com especial cuidado, a fim de que o quadro sinistro e doloroso não agravasse a moléstia de Alba Lucínia, na hipótese de suas melhoras após a síncope prolongada. Então aqui todo o resultado da ação da artéria. A artéria que, quando ela viu que o que ela fez no passado, que foi ser cúmplice da Alba Lucínia, estava errado, da Cláudia Sabina, estava errado, ela, ao invés de buscar então agora fazer o bem e ir colhendo o que ela plantou, mas fazendo o bem, ela resolveu contar, porque isso trazia um pouco de alívio para a consciência dela, acredito. E aí olha quanta coisa triste aconteceu depois que ela chegou na casa do Elvídio Lúcio e pediu para conversar com eles. Olha quanta dor poderia ter sido evitada, não é? Dá para refletir bem. Depois que a gente fez, não dá para voltar atrás. A gente só pode se conscientizar e pedir a Deus que nos deixe colher aquilo que é sofrimento que a gente plantou no coração do outro, que a gente possa sorver todas as taças de fel que a gente ofereceu. Porém, é como disse Chico Xavier, o passado não dá para ser mudado, mas a gente pode mudar o presente, porque assim o futuro será outro. E seria isso que se ela tivesse feito, se ela não tivesse contado nada, pelo menos menos mal teria acontecido. Um correio célere foi despachado para Capua, chamando Caio Fabrícios e a mulher a Roma imediatamente. Entre as preocupações mais acerbas e impossibilitado de comunicar o peso que lhe oprimia o coração a qualquer amigo, dadas as penosas circunstâncias familiares em jogo, o filho de Quinéio vertia lágrimas dolorosas ao lado da esposa entre a vida e a morte, enquanto Márcia assumia a direção de todos os protocolos sociais em sua residência para atender a quantos visitavam os despojos dos dois desaparecidos. Então a gente entende aqui que Márcia é a irmã do Elvídio Lúcio, o Caio, a mulher dele a mulher é a outra filha do Elvídio, a Elvídia, então o Caio é o marido dela, é o genro do Elvídio. E aqui então a gente vê, olha o que é, porque
O Silano, quem morreu então foi o sogro do Elvídio, que é o Fábio, que o Silano matou, e o Silano foi morto pelos outros soldados que estavam ali. E o Silano é filho, pelo menos ficou subtendido aqui, que ele seja o filho bastardo do Elvídio. E ele foi criado ali pelo Quinéio. A Márcia é a outra filha do Quinéio Lúcio, que tem o Silano, então, como um irmão, digamos, um irmão de criação. Então, realmente, muita dor aqui, então. E como o Elvídio Lúcio não pode contar para ninguém, até porque agora ele entendeu que o que ele fez, ele armou todo ali um plano para dizer que a outra filha, a Célia, teria morrido quando ele acreditou que ela tinha engravidado, que o filho era dela mesmo, depois de todo aquele complô, aquele plano macabro ali, que foi então todo elaborado pela Cláudia Sabina e foi executado com a ajuda da Atéria, que agora veio contar tudo para eles. Alba Lucínia despertara e, contudo, vagava ali no olhar uma expressão de alheamento do mundo. Pronunciava palavras ininteligíveis que Ovidio Lúcio daria a vida para compreender. Percebia-se que ela perdera a razão para sempre. Não é para menos, não é, gente? Não é para menos. De entender agora que a filha que ela apenas impediu que fosse morta ali pelo pai, mas ela foi jogada na rua ali carregando um recém-nascido, ali uma menina, 19 anos a Célia tinha na época, e agora ela entende que essa menina se jogou no precipício em que ela própria, Alba Lucínia, seria jogada, porque o plano era todo para tirá-la do caminho da Cláudia Sabina, que queria conquistar o marido dela, o Elvídio Lúcio. E entender também que ela deve pensar, porque a pessoa que estava assediando a ela, que era o Lólio Úrbico, o marido da Cláudia Sabina, o prefeito, ela saía e ela deixava, sabia que ele ia chegar e ela deixava a Célia ali sozinha. Não aconteceu, ele não engravidou a Célia, mas poderia ter acontecido. Então eu acredito que realmente a consciência dela deve estar tão pesada agora que ela perdeu a razão para sempre. Além disso, as síncopes renovavam-se periodicamente, como se as células cerebrais, à pressão de uma força incoercível, rebentassem vagarosamente, uma por uma. Obedecendo aos imperativos da situação, o tribuno expediu ordens para que os funerais do sogro e do irmão adotivo se efetuassem com a celeridade possível, tanto assim que, antes de uma semana, chegavam da Campânia Elvídia e o esposo, sem alcançarem as cerimônias fúnebres e penetrando no lar paterno tão somente para se ajoelharem à cabeceira de Alba Lucínia, que desde a véspera entrara em dolorosa agonia. A presença dos filhos constituiu para o tribuno um suave consolo, mas ao espírito dilacerado dele figurava-se não haver consolação bastante no mundo para o coração humilhado e ferido. Para ele, com certeza, não há consolação, porque se ele tivesse sido menos orgulhoso, uma alma menos superficial, que foi assim que Jesus classificou o senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos de alma superficial e orgulhosa, eu acredito que são os mesmos adjetivos aqui para o Elvídio Lúcio, quando descobriu que a filha dele, enquanto ele estava viajando ali na comitiva do imperador por 14 meses, teria sido assediada pelo prefeito e não resistiu, ela que era uma menina, uma jovem, e engravidou, e porque teve um filho, ele não a mata, porque a mãe não deixa, porém ele a coloca na rua e depois organiza tudo ali para que fosse como se ela tivesse morrido. Então eu acredito realmente que ele igualmente, igual a Alba Lucínia, ele está sem haver nenhuma consolação, não existe consolação depois que a gente comete coisas que aí a nossa consciência se expande, a gente entende, meu Deus, o que eu fiz, não é? Tocado nas fibras mais sensíveis, vi agonizar a esposa lentamente, como se um sicário invisível lhe houvesse cravado no coração acerado o punhal. Diante da morte, cessavam todos os seus poderes, todas as suas dedicações carinhosas.
Submerso num oceano de lágrimas, guardando entre as suas as mãos frias da companheira, Ovídio Lúcio não abandonou o aposento, nem mesmo para atender ao apelo dos filhos recém-chegados. Pressentindo que a morte lhe arrebataria em breve a esposa idolatrada, conservava-se à cabeceira dela, dominado pelas meditações mais atrozes. E a gente vê que a esposa idolatrada, porque ele sofre tanto agora, se não fosse a interferência da filha naquele momento ali, se ele tivesse acreditado que era ela, a mãe, a esposa traidora, teria acontecido como aconteceu lá no livro Há 2000 anos também, eu cito sempre, mas já deixei aqui a playlist se você quiser ver, onde o senador Públio Lentulus também, acreditando que a mulher dele tinha sido infiel a ele, a Lívia, ele também a condenou. Ele disse que não a mataria só pela filha, mas a condenou também a viver o pior que ela podia viver do lado dele. Pressentindo que a morte lhe arrebataria em breve a esposa idolatrada, conservava-se à cabeceira dela, dominado pelas meditações mais atrozes. De quando em quando, emergia do abismo de suas reflexões, exclamando amargamente como se guardasse a convicção de que era ouvido pela moribunda. Lucínia, pois também tu me abandonas? Desperta, ilumina de novo a minha soledade. Se te ofendi alguma vez, perdoa-me, mas não fiz que te amar muito. Vamos, atende. Eu vencerei a morte para te guardar em meus braços. Lutarei contra todos. Junto de ti terei forças para viver reparando os erros do passado, mas que farei sozinho e abandonado se partires para o mistério. Deuses do céu, não bastariam as ruínas do meu lar, os destroços da minha felicidade doméstica para me redimir aos vossos olhos? Tende compaixão do meu ser desventurado. Que fiz para pagar tão pesado tributo? E aqui ele ali quase naquele momento que a gente não entende realmente, aí a gente fica ali como vítima. Por que comigo? Que fiz para pagar tão pesado tributo? E contemplando o céu, como se estivesse vislumbrando os numes que presidem aos destinos humanos, apontava a esposa agonizante, redizendo em voz abafada e dolorida: Deuses do bem, conservai-lhe a vida. Entretanto, como se suas rogativas morressem apagadas diante de uma esfinge, Alba Lucínia desprendia-se do mundo com uma lágrima silenciosa. Ao amanhecer, enquanto os clarões rubros do sol tingiam as primeiras nuvens do céu romano ao caricioso despontar da aurora. Percebendo-lhe o derradeiro suspiro, Ovídio Lúcio ensimesmou-se numa tristeza indizível. Nos olhos, agora secos e esquisitos, perspassava uma expressão de revolta contra todas as divindades, a seu ver insensíveis aos padecimentos e apelos desesperados dele. A residência do tribuno cobriu-se então de crepes negros, enquanto a silhueta agoniada dele permanecia junto a uma magnífica que encerrava os despojos da companheira, a urna magnífica que encerrava os despojos da companheira, qual sentinela que se houvera petrificado em desespero. Enérgico e impassível, respondia aos apelos afetuosos dos amigos com monossílabos amargos, enquanto Caio, Euvídia e a bondosa Márcia faziam as honras da casa. Após uma semana de homenagens da sociedade romana, efetuou-se o funeral da inditosa senhora, que tombara qual ave ferida no seu profundo amor materno, enquanto o marido, curtindo a mais angustiosa soledade, se sentia desamparado e ferido para sempre. Amargurada e silenciosa, a Téria permanecera na casa até o instante em que os carros mortuários acompanharam Alba Lucínia às sombras do sepulcro. Impressionada com as tragédias que a revelação dela havia desfechado dentro daquele lar outrora tão feliz, sentiu-se humilhada no mais íntimo do coração. Será que ela entendeu
a extensão do ela buscar um pouco de alívio para a própria consciência, trazer tudo isso depois de tanto tempo. Eu acho que se confessar a verdade, e sabendo que a verdade ela vai redundar, ela vai trazer tanto mais sofrimento, vai empurrar tanta mais gente para o precipício da dor, do pecado contra eles próprios, contra a própria consciência. Eu acredito que realmente agora ela deve estar se sentindo bem humilhada mesmo, bem triste, né? Se ela teve entendimento da extensão do ato dela. Muitas vezes, nas horas terríveis da agonia da ex-patroa, dirigiram o olhar súplice ao tribuno a fim de verificar se lhe perdoara, de modo a tranquilizar a consciência abatida. Ovídio Lúcio parecia não vê-la, indiferente à sua presença e à sua vida. Porque nesse caso eu acredito que quando a gente pede perdão, e o perdão ele traz alívio para todo mundo que a gente ofendeu com o nosso ato impensado, eu acho que aí ele é válido. Mas quando a gente está pedindo perdão apenas com o intuito de amenizar a nossa própria consciência, e é por isso que aqui ela não conseguiu receber esse perdão do Ovídio, acredito. Experimentando sinistro remorso, a Téria abandonou a casa de Ovídio, onde se sentia como verme asqueroso, tal angústia dos tristes pensamentos dela na dolorosa noite caída sobre a casa do tribuno após o funeral. Fazia frio. As sombras noturnas eram espessas, impenetráveis, como as angústias que lhe gelavam o coração. A permanência ali, porém, depois do enterro, não mais era possível, em vista das amarguradas emoções que lhe vibravam na alma. A velha criada saiu, então, demandando o Trastevere, onde possuía antigas relações de amizade. Interessante é que, no percurso pelas ruas estreitas, seguira trajeto idêntico ao da jovem Célia, quando compelida a abandonar o lar paterno. Depois de muito caminhar, deteve-se perto da Ponte Fabrícios, temendo prosseguir. Era quase meia-noite e as proximidades da ilha do Tibre estavam desertas. Quis retroceder, premida por uma força inexplicável, como se pressentisse algum perigo iminente, quando dois homens mascarados se aproximaram, quais massas escuras que se movessem rápidas entre as pesadas sombras da noite. Tentou gritar, mas era tarde. Um deles atirava-se rápido a ela, amordaçando-a fortemente. Lucano, dizia baixinho o desconhecido ao envolver-lhe o rosto com uma toalha grossa. Apalpa-a depressa, urge terminar o serviço. Ora essa, dizia o companheiro decepcionado, trata-se de uma velha desprezível. Não desanimes, prosseguiu o outro. Palpita-me que é boa presa. Vamos! Essas velhas costumam trazer o dinheiro oculto no seio quando são ardilosas e avarentas. O bandido que tinha as mãos livres levou ao tórax da velha criada de Ovídio Lúcio, sentindo que o coração dela batia acelerado. De fato, era ali que a Téria guardava numa bolsa reforçada todo o cabedal sonante das economias dela. Encontrando-lhe o pequeno tesouro, ambos os malfeitores esboçaram um sorriso de satisfação e, obedecendo a um sinal do companheiro, Lucano bateu fortemente na cabeça da vítima amordaçada com uma pequena bengala de ferro, exclamando com voz sumida quando percebeu que ela desmaiara. Assim sempre é melhor. Amanhã não poderás relatar a proeza aos vizinhos para que as autoridades nos venham incomodar. Em seguida, arrastaram a vítima atordoada pelos golpes rijos, atirando-a sem piedade nas águas pesadas do rio que rolava silenciosamente. A Téria teve assim seus últimos instantes, como a espiar o torpe delito do passado culposo. Todavia, após examinarmos a derradeira provação da velha cúmplice de Cláudia Sabina, voltemos a seguir Ovídio Lúcio na pesada noite dos sofrimentos íntimos dele.
Então, aqui a gente vendo o final da artéria nessa existência, nessa vida. E aí a gente vê que o final, eu acredito que cada um tem aquele final mais ou menos relacionado com o tempo que viveu. Eu acredito que o momento da morte ele tem muito a ver com aquilo que a gente viveu durante o nosso período acordados nessa existência. E aí o que acontece? Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas a pessoa foi assaltada, meu Deus, ela estava ali, mas onde é que está a proteção divina, não é? Contra os malfeitores. Mas e aí, se a gente está realmente ali, se durante toda a nossa caminhada nós escolhemos espinhos, nós fomos assim, como se diz, a gente ficou alheio à mensagem de Jesus Cristo, que eu ouvi alguém perguntar a Chico Xavier como se ele tivesse que resumir apenas uma única mensagem, que resumisse toda a missão dele. Ele disse, não há nada mais completo do que a máxima de Jesus Cristo, a mensagem que o Mestre veio trazer. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então, se o cerne da nossa vida não foi baseado nessa máxima de Jesus Cristo, que vem mostrar qual é o parâmetro para que a gente faça essa caminhada, então se não foi esse o nosso final também, a gente não pode, eu acredito, estar esperando ali a proteção divina para um momento desse. A gente pode pensar, mas a coitada, a pobre ali jogada a própria sorte na mão de duas pessoas, coitados, que não entenderam nada ainda. Somente no dia imediato ao funeral da mulher, conseguiu o tribuno reunir os filhos num gabinete privado, confidenciando-lhes as tristes revelações que desfecharam nos terríveis acontecimentos aniquiladores da aventura dele para todo sempre. Terminada a impressionante narrativa, Caio Fabricius contou à esposa e ao sogro o encontro com Célia 10 anos antes, quando se dirigia à campanha, chamado por interesses urgentes. Jamais aludira ao fato, considerando o voto formal de se lembrarem da jovem tão somente como de uma morta sempre querida. Nunca esquecer aquele quadro triste da cunhada abandonada na solidão da noite junto à montanha de Terracina, e muita vez recriminou-se por se haver mantido indiferente e surdo aos apelos dela. Então aqui o momento da meia-culpa do Caio Fabricius, que foi usado ali por Deus, por Jesus Cristo, para ser um anjo na vida da Célia, naquele momento em que ela se viu ali no meio do nada, ou no meio do tudo de negativo que podia, porque ela estava ali em uma floresta abandonada, próxima a uma gruta ali, cercada por animais que poderiam atacá-la, e também era local onde podiam passar malfeitores como esses que acabaram de atacar a Artéria. E ela estava ali sozinha, o Cláudio, ele apareceu, o Caio Fabricius, e fez de conta que não a conhecia, porque Deus, Jesus Cristo, eles podem até, tem todo o poder para se materializarem na nossa frente, quando quiser nos proteger, quando quiser nos dar uma mensagem, porém eles usam outras pessoas, eles usam o WhatsApp, às vezes a gente precisa de uma mensagem que vem por uma mensagem de WhatsApp mesmo, um vídeo, um filme, alguma coisa, uma música, porém aqui ele usou o Caio e o Caio não deu ouvido aos próprios sentimentos, e aí aquele dizendo que ele muito se recriminou, muita vez se recriminou por ter se haver mantido indiferente e surdo aos apelos da Célia. Por quê? Porque ele estava ligado às convenções. Ela havia pecado contra a sociedade, uma família, isso não acontece em boas famílias, então a gente joga ela na rua mesmo, a gente vira as costas, ele a viu ali no meio da floresta, na escuridão, sozinha como um recém-nascido no colo, e ele virou as costas e foi embora. Euvídia e o pai ouviam-no tomados de mágoa e assombro. Somente aí, no exame de todos os sacrifícios da filhinha, ponderando os tormentos morais dela para isentar a família dos golpes da desventura e da calúnia, o filho de Quinéio Lúcio conseguiu despertar o resquício de sua sensibilidade para pegar-se de novo à vida. A narrativa do genro vinha indiciar que Célia vivia em qualquer parte.
Lembrou-se da esposa e pôs-se a pensar que, se Alba Lucínia ainda estivesse na terra, sentiria imenso júbilo se pudesse abraçar de novo a filha desprezada. Certamente do céu, a companheira querida haveria de lhe orientar os passos, abençoaria o esforço dele. E um dia, quando a providência dos deuses permitisse, a alma da esposa lhe guiaria o coração ulcerado até a filha, para que pudesse morrer beijando-lhe as mãos. Mergulhado nessas cogitações angustiosas, com uma serenidade triste a clarear seus passos, Elvídio Lúcio conseguiu chorar de maneira a aliviar a íntima angústia. As lágrimas dele, agora que Ovídia as enxugava com carinho, eram como essas chuvas benéficas que lavam o céu após o fragor da tempestade. Então, como se o animasse uma esperança nova, o tribuno converteu todas as dores na preocupação de reencontrar a filhinha expulsa do lar, fosse onde fosse, para alívio da consciência. Mais um aqui também que está sendo despertado, mas por enquanto está buscando alívio para a consciência. Desejava morrer para reunir-se à companheira bem-amada, mas quisera levar-lhe também a certeza de que Célia reaparecera e que, de joelhos, havia suplicado o perdão da filha a quem não pudera compreender. Com esse propósito, encaminhou-se à campanha com os filhos de regresso a Capua e, depois de alguns dias de repouso, dispensando a companhia de qualquer servo a fim de entregar-se sozinho às investigações necessárias, partiu para Lácio, apesar de todas as súplicas de Ovídia para que aceitasse ao menos a companhia do genro. Triste e só, o velho tribuno perambulou inutilmente por todas as cidades próximas de Terracina, estacionando longo tempo junto à gruta de Tibério, a evocar as penosas recordações do genro. A despeito de todos os esforços, foi em vão que viajou a Itália inteira. Assim que, decorrido um ano da morte de Lucínia, regressou a Roma abatido e desolado como nunca. Sentindo-se profundamente desamparado, era qual árvore frondosa, singularmente insulada na planície extensa da vida. Enquanto mantinha a seu lado as outras companheiras, podia suportar os furacões violentos que desciam dos montes, mas, destruídos os troncos próximos, cuja presença fortalecia, era agora incapaz de resistir aos ventos mais leves dos vales obscuros da dor e do destino. Recolhido ao gabinete, recebia tão somente a visita dos amigos mais íntimos, cuja palavra não trouxesse ao espírito atormentado dele, qualquer lembrança do passado infortunoso. E aqui essa comparação que o Emmanuel fala quando a pessoa se sente desamparada, que ela se sente como uma árvore, que se ela estiver ali tendo a força da raiz das outras ali, ela suporta melhor os furacões. Aqui eu entendo que há uma mensagem implícita aqui do valor da família, do valor das pessoas, não é? Quando a gente pensa que a gente está melhor sozinho, às vezes a gente está no melhor da gente ali com filhos, com irmãos, com mãe e pai, e a gente só vai se dar conta que era muito bom quando eles estavam com a gente, quando a gente se vê aqui sozinho, como ele ficou agora. A gente até expulsa a filha porque ela nos manchou a honra, e agora se ela estivesse ali do lado dele, ele seria um pouquinho menos infeliz. Um dia, porém, um escravo veio anunciar a antigo camarada de infância, Rúfio Propércio, cuja história amarga dos últimos tempos ele bem conhecia. Apesar das suas próprias lutas, conhecera-lhe todas as desgraças e infortúnios. Elvídio Lúcio mandou entrar sofregamente como irmão de dores e martírios íntimos. Trocadas as primeiras impressões, Rúfio Propércio advertiu: Caro Elvídio, depois de tão longa separação, surpreende-te a minha fortaleza moral ante as hecatombes dolorosas da existência. Devo explicar-te o porquê da minha resignação e serenidade. É que hoje abandonei nossas crenças inexpressíveis para pegar-me a Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Será possível? Exclamou o tribuno interessado. Sim, hoje compreendo melhor a vida e os sofrimentos deste mundo,
Somente nos tesouros do ensino cristão encontrei a força indispensável à compreensão da dor e do destino. Só Jesus, com a lição de piedade e misericórdia dele, pode salvar-nos do abismo de nossas angústias profundas para uma vida melhor, que não comporta os enganos e desilusões amargas da terra. E enquanto eu ouvi de Lúcio, o ouvi assombrado por encontrar um amigo íntimo estabilizado na fé ardente e pura entre os escombros da época, Propércio acrescentava: já que te sentes igualmente ferido pelo destino, por que não frequentares conosco as reuniões cristãs onde eu te poderia acompanhar? É bem possível que encontres no Evangelho a paz almejada e a energia imprescindível para triunfar de todos os tormentos da vida. Ouvindo o carinhoso convite do amigo de infância, o tribuno lembrou-se instintivamente da filha, das convicções dela. Sim, fora o cristianismo que lhe dera tamanhas forças para o sofrimento e para o sacrifício. Além disso, recordou as figuras de Nestório e Ciro que haviam caminhado para a morte sem um gemido, sem uma queixa. Como que cedendo a uma súbita resolução, respondeu resoluto: aceito o convite. Onde é a reunião? Numa casa humilde, junto à porta ápia. Pois bem, irei contigo. Rúfio despediu-se, prometendo buscá-lo à noitinha, enquanto ele passava o resto do dia em cogitações graves e profundas. À hora convencionada, demandaram o local das assembleias humildes, onde pela primeira vez Elvídio Lúcio ouviu a leitura do Evangelho e os comentários singelos dos cristãos. A princípio estranhou aquele Jesus que perdoava e amava a todos com o mesmo carinho e a mesma dedicação. Mas no curso de numerosas reuniões, entendeu melhor o Evangelho. E apesar de lhe não sentir as lições inteiramente, admirava o profeta simples e amoroso, que abençoava os pobres e os aflitos do mundo, prometendo um reino de luz e de amor para além das ingratas competições da terra. Seu esforço na aquisição da fé seguia o curso comum quando um pregador famoso surgiu um dia naquele núcleo de gente simples e bondosa. Tratava-se de um homem ainda novo, inteligente e culto, de nome Saulo Antônio, que fizera da existência um sacrossanto apostolado no trabalho da evangelização. Sua palavra inflamada e vibrante sobre os Atos dos Apóstolos, logo após a partida do Cordeiro para as regiões da luz, impressionara o tribuno profundamente. Pela primeira vez, escutava um intelectual quase sábio a exaltar as virtudes dos seguidores do Cristo, fazendo comparações extraordinárias entre o Evangelho e as teorias do tempo, que ele se habituara a considerar como notas de evolução inexcedíveis. Terminada a preleção inspirada e brilhante, Elvídio acercou-se do orador, exclamando com sinceridade: meu amigo, trago-lhe meus votos para que sua palavra iluminada continue a clarear os caminhos da terra. Desejava, porém, ouvi-lo sobre uma dúvida que me nasceu há tempos no coração. E enquanto o pregador lhe acolhia as palavras com profunda simpatia, continuou: não duvido dos atos dos apóstolos de Jesus, mas estranho que, de há muito tempo para cá, não haja mais na terra organizações privilegiadas como a dos antigos seguidores do Cristo, que possam aliviar nossas dores e esclarecer-nos o coração nos sofrimentos. Meu irmão, replicou o orador sem se perturbar, antes de recorrermos aos intermediários, urge prepararmos o coração para sentir a inspiração direta do Cordeiro. A sua objeção, porém, é muito justificável. Contudo, cumpre-me esclarecer que as vocações apostólicas não morreram para o mundo. Em toda parte elas florescem sob as bênçãos de Deus, que nunca se cansou de enviar até nós os mensageiros de sua misericórdia infinita. E depois de ligeira pausa, como se desejasse transmitir uma impressão fiel de suas reminiscências mais íntimas, Saulo Antônio acrescentou convictamente: faz alguns anos era eu inimigo acérrimo do cristianismo e dos seus divinos postulados,
Todavia, bastou a contribuição de um verdadeiro discípulo de Jesus para que meus olhos se aclarassem buscando o verdadeiro caminho. Ainda hoje lá está ele, franzino e humilde, como uma flor do céu, inaclimatável entre as urzes da terra. Trata-se do irmão Marinho, que nos arredores de Alexandria constitui uma bênção de Jesus permanente e divina para todas as criaturas. Imagem do bem, personificação da perfeição caridade, da perfeita caridade evangélica. Viu curar leprosos e paralíticos, restituir esperanças e fé aos mais tristes e mais empedernidos. Ao seu tugúrio miserável acorrem multidões de aflitos e desamparados que o venerável apóstolo do Cordeiro reanima e consola com as lições profundas de amor e de humildade. Depois de peregrinar pelas sendas mais escuras, tive a dita de encontrar a palavra carinhosa e benevolente dele, que me despertou para Jesus dos negrores do meu destino. Sentindo-lhe a profunda sinceridade, Ovídio Lúcio interrogou ansioso: "E esse homem extraordinário recebe a todos indistintamente?" "Todas as criaturas lhe merecem atenção e amor." "Pois, meu amigo," revidou o tribuno no seu íntimo desconsolo, "não obstante minha posição financeira e a consideração pública que desfruto em Roma, trago o coração acabrunhado e doente como nunca. As lições do Evangelho têm sustentado, de algum modo, o meu espírito abatido. Contudo, sinto necessidade de um remédio espiritual que, suavizando-me as dores íntimas, me leve a compreender melhor os divinos exemplos do Cordeiro. Suas referências chegam a propósito, pois irei a Alexandria buscar a consolação desse apóstolo, mesmo porque uma viagem ao Egito, nas atuais circunstâncias da minha vida, far-me-á grande bem ao coração." No dia seguinte, o filho de Quinéio Lúcio deu os primeiros passos para efetuar a excursão com a presteza possível. E antes que a galera largasse de Hóstia, começou a concentrar suas esperanças naquele irmão Marinho, cujas virtudes famosas eram veneradas em todas as comunidades cristãs e havido por emissário de Jesus, destinado a sustentar no mundo as tradições divinas dos tempos apostólicos. E é assim que se conclui aqui, então, o 5º capítulo, o caminho expiatório, em que a gente vê que a vida levando de volta aqui, então, o Ovídio Lúcio ao encontro da filha dele, porque ele não sabe, porém o irmão Marinho, a gente sabe, é a Célia. E ele então aqui recebendo as primeiras lições do cristianismo, e recebendo as primeiras impressões de Jesus Cristo, que a Célia já conheceu há tanto tempo e estava ali na casa dele, a filha dele, e ele não estava pronto para entender naquele momento. Mas é tudo questão de evolução, então de não estar pronto para entender. A ficha vai caindo no momento que tem que cair. A gente capta quando capta, porém todos captam com certeza, e todos nós voltamos bonitos e brilhando para o reino de Deus, como Jesus Cristo veio nos ensinar. Tá bom, gente? Eu espero que vocês possam estar gostando dessa leitura, tanto quanto eu estou gostando de fazer. E nós convido vocês para vir para o 6º capítulo, que é No Horto de Célia, no próximo vídeo. E se você gostou desse e quiser compartilhar, eu te agradeço. Se quiser deixar seu like também, muito obrigado. E te convido para entrar ali no meu canal. Tem os outros vídeos do Chico, que eu deixo ao longo desse vídeo, os outros livros dele, que eu fiz também, que foi Paulo Estevão, Há 2000 anos e o Boa Nova. E tem outros livros lá também. Se você quiser entrar e quiser se inscrever, eu vou ficar muito grata, tá? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!